Boa noite. Som e imagem estão ok? Por favor, Glaucia Narciso, me dá um retorno. Boa noite, querida, tudo bem? Estela, som e imagem tá chegando ok aí? Avante, né, Glaucia? Boa noite, pessoal. A nossa live de hoje seria Autismo e Estimulação Precoce com a fonoaudióloga Estela Mares. Mas, infelizmente, quando junta as duas internets, a minha e a dela, a gente não está conseguindo uma boa conexão. Então, vamos reagendar a live com a Estela para um horário mais cedo, para evitar esse congestionamento de lives. E eu vou falar de um outro assunto para deixar a estimulação precoce para conversar com a Estela, tá? Então, para aproveitar esse momento em que a gente está aqui, cada um nas nossas casas, eu vou falar um pouquinho sobre programas de intervenção para o autismo, abordando alguns conceitos de forma mais resumida dos programas que normalmente se utiliza para o autismo, não com aprofundamento, porque são diversos programas, só para a gente entender um pouquinho o objetivo maior de cada programa nesse sentido da abordagem para o autismo. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou licenciado em Biologia e Pedagogia, sou especialista em algumas áreas da educação e da saúde. Atualmente coordeno e dirijo a Mais Estímulos, que é uma empresa de consultoria e formação, e coordeno turmas de pós-graduação pela Faculdade do Maciço Baturité, no nosso polo, que fica no Colégio Pia Marta Montese, lá onde realizamos pós-graduação em autismo, em neuropsicopedagogia, em psicopedagogia, psicomotricidade, ABA, gestão e coordenação escolar, atendimento educacional especializado, desenvolvimento infantil e estimulação precoce. Então, diversos cursos de pós-graduação, hoje são 26 turmas, fora os cursos de formação que sempre acontecem também em simultâneo com essas turmas de pós-graduação, sempre aos sábados, tá? Hoje lancei um curso online de autismo, que vai iniciar sábado, como experiência para a gente ver se dá certo algumas formações acontecer à distância. Quem tiver mais interesse em saber mais sobre esse curso de autismo, é só ir lá no meu WhatsApp que a gente conversa e repassa direitinho as informações. A partir de amanhã já estarei liberando algum material para esse curso online. Hoje vamos conversar sobre programas de intervenção para o autismo, dizendo que trata-se de uma condição neurobiológica, esse quadro do autismo, considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, e que tem a necessidade, pelas suas dificuldades de fala, de comunicação, de ordem sensorial, comportamental, né, de ordem motora, e aí por essa necessidade de trabalhar diversas questões envolvendo aí todas as vias sensoperceptivas, muitas vezes se faz necessário a abordagem multidisciplinar, com terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogo, psicólogo, psicomotricista, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, nutricionista, neuropediatra. Quanto mais profissionais envolvidos nesse programa de intervenção para o autismo, dependendo de cada necessidade, mais funcional poderá ser a vida desses sujeitos que demandam aí de estimulação para que a neuroplasticidade aconteça. Então, dentro desse contexto das abordagens multidisciplinares, a gente vai entender que diversos profissionais de diversas áreas, compondo essas abordagens multidisciplinares, podem fazer uso de programas de intervenção que são importantes, todos eles na sua estruturação, mas que quem vai dizer de fato se será funcional ou não a utilização desse ou daquele programa de intervenção é a pessoa com autismo, seja ela criança, adolescente ou adulto, tá? Então vou falar sobre, se der tempo em uma hora, pelo menos de 10 programas de intervenção. Vou conceituar rapidamente e mostrar qual é o objetivo desses programas, para que a gente tenha uma noção de quais são essas ferramentas que podem ser utilizadas quando a gente fala de pessoas com autismo, assim como também de outras condições de comportamento, de dificuldades no neurodesenvolvimento, que podem demandar a importância de tais programas. O primeiro deles é Análise do Comportamento Aplicada, ABA, que a gente conhece há décadas, que é uma terapia cientificamente comprovada, né, que pode possibilitar compreender as ações e as habilidades do autista, né, enquanto sujeito que necessita desse treino de habilidades sociais,
para assim conseguir se ajustar melhor nos contextos onde se encontra inserido. Elas podem ser aplicadas e trabalhadas por seus aplicadores em diversos espaços. Então, a aba já existe há mais de 50 anos e a gente já entende que trata-se de um programa cientificamente comprovado que vai atender aí a algumas questões comportamentais muito presentes na pessoa com autismo, especialmente quando a gente fala de melhora nas interações sociais, de aprender novas competências e de manter comportamentos positivos de acordo com o que se espera nesse ou naquele ambiente onde a criança esteja inserida. O principal objetivo do ABA, né, ou da ABA, que é a análise do comportamento aplicada, é atuar em prol desse desenvolvimento que se encontra em prejuízo na pessoa com autismo, desde a infância até a vida adulta. E isso se utiliza nesse programa de intervenção de técnicas que possibilitam ampliar a capacidade cognitiva, motora, de linguagem, especialmente de integração social, que é o nosso objetivo maior com a pessoa com autismo, que traz prejuízos aí em diversas áreas importantes. O grande propósito da aba é produzir, procurar, a partir da redução de algumas práticas comportamentais insatisfatórias, o instalar-se de novas competências ou habilidades que são importantes a esse sujeito, trazendo aí menos danos aos seus processos de interação social e de vida funcional. É importante que essas questões sejam trabalhadas desde cedo para que se entenda que quando falamos de aba, estamos falando em alguns elementos importantes como gerenciamento de comportamentos, né, em casos de comportamento aí que podem ser melhor monitorados, já que a gente entende que a pessoa com autismo tem uma dificuldade nesse controle inibitório, e o programa traz, a partir da aplicabilidade, também o ensino de novas habilidades. Ideal é que a aba tenha início antes dos 4 anos de idade, mas pode ser aplicado também em outras fases da vida. A gente defende a precocidade na utilização de qualquer ferramenta de intervenção, como sendo o aproveitamento daquelas janelas de oportunidade que geram aí maiores ganhos e possibilidades de evolução neuroplástica desse nosso cérebro, tá? Então é importante, antes ou durante a aplicação da aba, conversar com o médico e com a equipe de profissionais que acompanham a criança com autismo, para que junto com a família possa se saber, ou melhor entender, como essa abordagem, né, a partir da utilização de técnicas específicas que o programa traz, como ela pode auxiliar, né, encontrando aí uma melhor forma de adaptar às necessidades que cada quadro traz. Então, é uma ferramenta importante, lembrando que você que faz um curso de formação em aba não pode se sentir já um aplicador. É importante maior aprofundamento acerca do processo de avaliação, do processo de acompanhamento, que vai acontecer no consultório, vai acontecer em casa, ou em qualquer outro espaço onde a criança esteja inserida, e que tenha um profissional com formação mais ampliada para ser o seu supervisor e te acompanhar, dando orientações que sejam importantes, tá? Então, a aba é uma ferramenta extremamente interessante quando falamos de treino de habilidades sociais em pessoas com autismo ou de interrupção de comportamentos inadequados para se instalar comportamentos socialmente ajustados, ok? Então, esse foi o nosso primeiro conceito acerca dos programas de intervenção. O segundo programa de intervenção surgiu em 1972, que é o programa TEACH. Foi criado por Dr. Eric Schopler, ou Schopler. O TEACH ele surgiu numa época em que ainda se criticava a família enquanto culpabilização. Ele passou a fazer o contrário, a envolver a família nesse processo de intervenção com a criança. Então, é uma abordagem baseada na colaboração entre pais e profissionais, e o programa ele destina-se a trabalhar alfabetização e comunicação de crianças com problema nessas duas questões tão significativas quando se fala de melhor inclusão social, de melhor aceitação para as aprendizagens diversas. Então, a adaptação das intervenções às características particulares do paciente é levada em conta e também se utiliza aí de experiências para um ensino estruturado. Então, o TEACH, pela intervenção TEACH, as habilidades dos indivíduos são avaliadas por meio de testes padronizados, né? O currículo escolar será consistente com as necessidades individuais de cada paciente e esse componente de estudo
de ensino estruturado, ele requer que o ambiente, as atividades do indivíduo sejam organizadas de forma a otimizar a aprendizagem, evitando aí frustrações. Então, ele utiliza-se de sinalizadores visuais para que a pessoa se oriente melhor naquilo que está fazendo ou no próprio ambiente onde ela se encontre inserida. Então, 3 fatores são importantes e essenciais nesse contexto da aplicação do TEACH, que são a organização do ambiente físico de uma forma que seja consistente com as necessidades de cada caso, o arranjo de atividades de maneira previsível, com programação a partir de recursos visuais, que é o que mais prende a atenção da pessoa com autismo, e a organização de materiais e tarefas para promover melhor a autonomia para uma vida independente. Em relação ao ensino estruturado a partir da utilização do TEACH, é uma abordagem baseada na observação de traços comportamentais que a criança apresente, podendo aí facilitar o seu contexto de inserção, não só no espaço escolar, como em outros espaços sociais, tá? Então, o TEACH, ele tem uma preferência na sua aplicação por processamento da informação visual, trabalhando aí as dificuldades de sequenciamento, integração, conexão, ou derivação de detalhes, trabalhar uma maior variabilidade no processo de atenção, trabalha em cima dos problemas de comunicação, que é uma recorrente nas pessoas com autismo, trabalha as dificuldades com relação a conceitos de tempo, a apego à rotina, controlando também alguns impulsos comportamentais, né, que podem, por sua vez, atrapalhar essa dinâmica de socialização da criança. Então, é importante trabalhar esses programas observando que é uma ferramenta que traz aí recursos de estimulação visual como sendo a melhor forma de captar, né, a informação para a pessoa com autismo, porque é dessa forma, visualmente falando, que muitos autistas aprendem melhor. Então, a gente falou de ABA, pincelamos um pouquinho sobre TEACH, e aí a gente entra num terceiro programa de intervenção para o autista, que é o DiFluR-Time, que foi um programa criado na década de 80, né, foi patenteado por seus pesquisadores e aplicado em diversas escolas dos Estados Unidos e da Europa. Ele tem como base o desenvolvimento funcional da criança para formar alicerces de competência social, emocional e intelectual. Veja que todos os programas trabalham em cima dessas questões que são as dificuldades mais emergenciais na pessoa com autismo. No método DiFluR-Time é importante que o profissional, o terapeuta aplicador ou o professor siga a brincadeira da criança para criar um momento de interação com ela. Nesse sentido, o afeto e os relacionamentos têm um grande papel de fundamental importância no desenvolvimento da aprendizagem da criança nesse contexto. E o que é DiFluR-Time? Você já falou de ABA, de TEACH, mas o que é esse DiFluR-Time? Desenvolvimento funcional emocional, diferenças individuais e relacionamento. É um modelo terapêutico com base aí no desenvolvimento das diferenças individuais e nas relações interpessoais de crianças com alguma dificuldade, especialmente de ordem social, tá? O objetivo do DiFluR-Time é a formação de alicerces para competências sociais, emocionais e intelectuais, em vez de focar apenas nas habilidades de forma isolada. A abordagem, ela traz como principal estratégia a sistematização da brincadeira com a criança, proporcionando assim uma progressão sobre as etapas que ela vai apresentando enquanto desenvolvimento. É uma abordagem que pode ser utilizada por profissionais de diversas áreas, psicólogos, fono, pedagogo, terapeuta ocupacional e também por familiares capacitados para esse fim. Lembrando que a participação da família é extremamente importante nesse contexto aí das relações, né, e do treino de habilidades sociais que tanto se trabalha em todos os programas de intervenção. DiFluR-Time, já falamos do que é o DiFluR-Time, significa tempo de chão. Segue aí os interesses da criança, é quando se passa mais tempo com a criança, se envolvendo com ela, é o tempo que se trabalha com essa criança, propriamente dito, nesse momento aí de interagir onde a criança se encontra. Isso traz grandes possibilidades. O DiFluR-Time, ele tem um trabalho baseado aí nessas habilidades fundamentais para o desenvolvimento da criança, seguindo aí 6 fases de desenvolvimento que contribuem para o crescimento emocional e intelectual. A autorregulação e a atenção compartilhada, que é esse interesse aí pelo mundo, engajamento e relacionamento,
comunicação recíproca intencional, resolução de problemas de comunicação mais complexos, criação e elaboração de símbolos de ideias e construção de pontes entre esses símbolos e essas ideias, ou seja, estimulação para neuroplasticidade cerebral, especialmente quando a gente fala de funções executivas. Então, nesse processo de aplicação de Flurtime, o professor e o terapeuta aceitam os comportamentos disruptivos que a criança com autismo tem, mas isso não quer dizer que fique limitado a eles. Pelo contrário, a ideia é se envolver nesse momento com a criança, transformando esses comportamentos, sentimentos e a própria conduta apresentada em algo que seja potente enquanto promotor de habilidades fundamentais aos seus contextos de ordem social. Tá? Então é um programa extremamente interessante e baseado principalmente nesse acompanhamento aí do desenvolvimento que a criança traz. A gente está falando rapidamente sobre alguns programas de intervenção para o autismo, por se tratar aí de diversas abordagens que a gente não tem como aprofundar nesse momento em cada uma delas. Eu vou continuar falando sobre os programas, mas quem tiver interesse em ver com mais detalhe, a gente tem diversos vídeos lá no nosso canal no YouTube falando sobre cada um dos programas, tá? Programa Sonrise, ou Sonrise. Tratamento de crianças com autismo e com outras dificuldades de desenvolvimento similares é o foco maior da aplicação do Sonrise, com uma abordagem relacional, onde a relação interpessoal é valorizada. Aqui é um programa bem interessante, o Sonrise, porque ele não é um programa apenas com técnicas ou com estratégias, mas é um estilo de se interagir com a criança, é uma maneira de se relacionar com a criança que inspira uma participação espontânea dessa criança nos seus relacionamentos sociais, tá? Isso proporciona maior encorajamento em relação aos altos níveis de desenvolvimento que ela traz ou pode trazer no sentido aí voltado a questões sociais, emocionais e cognitivas. O programa Sonrise, ele utiliza uma abordagem considerada interacionista, responsiva e motivacional. Interacionista por trabalhar a relação interpessoal, que deve ser diária e deve ser realizada por pessoas próximas da criança, especialmente familiares e cuidadores, mas também pode ser utilizado com professores e terapeutas. É responsivo o programa porque tem como objetivo responder de forma imediata, intensa e positiva a maior parte das tentativas de comunicação que a criança pode fazer com relação a outras pessoas. Isso estimula a comunicação cada vez mais frequente da criança com autismo. E é motivacional, o Sonrise, por inspirar a criança a querer, a buscar pela comunicação, né, proporcionando assim melhor situação de interação. E isso através de motivações que pode se promover com atividades lúdicas, divertidas e prazerosas para a criança. Os educadores e pais que participam do programa Sonrise devem acreditar que, por meio das brincadeiras que são realizadas com a criança, pode acontecer o desenvolvimento dessas habilidades sociais, emocionais, sensório-motoras e cognitivas, tá? Um outro programa muito interessante quando falamos de autismo, mas importante lembrar que é um programa muito utilizado quando se tem apraxia da fala, que é o programa PROMPT. Então, a sigla PROMPT significa pistas para a organização dos pontos fonéticos oromusculares. É um programa de intervenção para autistas que podem ter apraxia da fala, ou para outras crianças com apraxia da fala que não tenha a condição do autismo associado. Tá? Então, crianças com esse quadro de apraxia da fala na infância não sabem como planejar os movimentos articulatórios utilizando de língua, lábios, mandíbula para o exercício da fala. E por meio da abordagem ou dos prompts, né, que são técnicas e estratégias específicas, vão ajudar a construir esse caminho para a melhor articulação dessa capacidade de falar. Então, prompt é uma abordagem multidimensional indicada para os transtornos motores da fala, que abrange não apenas aspectos físico-sensoriais desse controle motor, mas também aspectos cognitivos, linguísticos e socioemocionais. Não é apenas uma técnica de tratamento para ensinar os sons da fala. É uma abordagem que envolve diversos e múltiplos aspectos, tá?
É muito eficaz no tratamento das desordens motoras da fala, especialmente quando a gente se refere à apraxia e às disartrias. É importante lembrar disso, por conta de se perceber que muitas vezes essa dificuldade em falar não é apenas uma dificuldade de ordem de comunicação que o autista traz, mas pode estar associado aí ao que chamamos de apraxia da fala na infância. É muito utilizado pelos profissionais fonoaudiólogos, é uma abordagem dinâmica, tátil, de tratamento das perturbações voltadas aos sons para a aquisição da fala, baseado aí nas pistas proprioceptivas, sinestésicas e de pressão. Portanto, faz uso aí de diversos elementos sensoriais importantes para a estimulação ou para a orientação de pistas que levem a melhor articulação para essa fala. Lembrando que é utilizado muito em casos de apraxia da fala ou dispraxias. Então, os prompts foram criados para auxiliar a criança nessa reorganização da articulação, sentindo qual o movimento correto, quais os músculos necessários, o modo de produção e a combinação desses movimentos para produzir palavras e frases, né? Tornando aí a comunicação mais funcional. Cada fonema tem um prompt. Dessa forma, o fonoaudiólogo faz uso desse programa de intervenção de forma muito funcional, quando ele mesmo, ao fazer uma avaliação mais pontual, pode fazer a indicação ou não dessa ferramenta, tá? Também é utilizado os prompts para atrasos de desenvolvimento da linguagem, perturbações ou dificuldades fonológicas, dificuldades motoras da fala, como a disartria, a apraxia da fala infantil, disfluências, quadros de déficit auditivos, e, portanto, é necessário aí uma avaliação fonoaudiológica para indicação ou não do prompt como ferramenta de intervenção, que pode estar presente aí em alguns quadros de autismo e essas condições de dificuldades para a articulação da fala. E nesse caso, o prompt é bem-vindo, tá? Método Denver foi criado na década de 80 e o maior objetivo do Denver é estabelecer o estímulo de interação social com pacientes, especialmente diagnosticados com autismo. Ele é definido como um mecanismo ou um protocolo de abordagem, cujo maior aspecto tende a ser voltado para o desenvolvimento da criança, trazendo como objetivo maior intervir nos atrasos que são manifestados em função do autismo, independente do grau ou da intensidade de prejuízo que esse autismo traz. Tem como base o auxílio do paciente na aprendizagem cerebral, considerando especialmente o início do neurodesenvolvimento, ou seja, a primeira infância. A aprendizagem emocional e social também são valorizadas dentro do método Denver, que consiste em um modo de intervenção precoce, de forma intensiva, né, que pode aí durar de 3 a 4 horas por dia cada momento de aplicação do método Denver. Então, ele se baseia nesse sentido em alguns eixos que são importantes de se citar. O primeiro eixo é o de orientação social, que é treinar a criança a identificar rostos, expressões faciais, o corpo do outro, o corpo de si mesmo, né? É importante trabalhar nisso porque o objetivo é fazer com que a criança se direcione às pessoas. O segundo eixo dá ênfase à linguagem social e à linguagem contextual. O terceiro eixo utiliza-se do jogo social, que a intenção é estimular atividades de procurar forçar essa criança a direcionar suas atitudes, preocupando-se com o outro, trabalhando a reciprocidade e a atenção compartilhada. O quarto eixo do Denver está focado aí no jogo simbólico, que a gente já sabe que é uma dificuldade que a pessoa com autismo tem, de imaginação, de abstração, de criatividade. Trabalhando aí esse brincar simbologicamente falando, não só com parte do brinquedo ou fragmentos do objeto, mas com o todo, partindo do fragmentado para o contexto global. E o quinto eixo são as reduções das deficiências inicialmente observadas a partir dos protocolos específicos de avaliação. A intervenção a partir do Denver deve ser feita por equipe especializada, profissionais da fono, terapia ocupacional, neuropediatra, dentre outras áreas podem trabalhar com esses 5 eixos, e todo esse trabalho é feito em vista à valorização da interação social a partir dos elementos de comunicação verbal ou não verbal que a pessoa com autismo pode trazer aí como prejuízo, tá? Que são habilidades imprescindíveis nesse contexto. Um outro programa de intervenção também muito utilizado pela fono é o PECS, que é Picture Exchange Communication System, ou Sistema de Comunicação pela Troca de Figuras.
O PECS foi desenvolvido na década de 80 por Andrew Bond e Lori Frost e tornou-se aí conhecido como um sistema exclusivo de intervenção aumentativa ou alternativa para a capacidade de comunicação. É destinado não só a pessoas com autismo, mas a outras condições de alterações no neurodesenvolvimento. Então, qualquer pessoa que tenha dificuldades no contexto de fala ou de comunicação, que traz dificuldades na interação social, pode fazer uso dessas trocas de figuras, desde um contexto mais simples, né? A fase inicial, que é como comunicar, né? Onde a criança vai aprender a trocar imagens individuais por itens ou atividades que desejam. Na fase 2, que é distância e persistência, ela vai utilizar ainda algumas imagens individuais, mas aprendendo agora a generalizar essa nova competência através de sua utilização em diversos lugares diferentes, como pessoas diferentes também, e distâncias variadas. E a fase 3, que é a discriminação de imagens, onde aprende a escolher entre duas ou mais imagens para formar aí um contexto de comunicação mais funcional. A fase 4 é a estruturação da frase, né, que aí já tem alguns atributos e uma expansão do vocabulário. A fase 5, que é o responder a perguntas. Os alunos aprendem agora a utilizar o PECS para responder o que você quer, por exemplo. E a fase 6, que é a de comentar, e aqui já se amplia mais, aprende agora a responder perguntas do tipo o que vê, o que ouve, o que é isso, e aprendendo também aí a compor frases, começando com algumas expressões como eu vejo, eu ouço, eu sinto. Então, lembrando que a utilização de PECS não invalida a estimulação da fala. Pelo contrário, tem crianças que, ao fazer o uso dessa ferramenta, acabaram desenvolvendo a capacidade de falar e passaram a se comunicar a partir da fala. Então, uma coisa não invalida a outra. O importante é que se encontre um elemento de comunicação e PECS é uma excelente ferramenta fonoaudiológica que pode ser usada em todos os lugares, mas é importante uma abordagem inicial com o profissional da fono. Método Padovan é um programa, ou um método especificamente falando, de reorganização neurofuncional que foi desenvolvido por Beatriz Padovan, né? Considerando aí que é uma abordagem terapêutica que recapitula 3 fases importantes do neurodesenvolvimento, que são usadas no método Padovan como estratégias para habilitar ou reabilitar o nosso sistema nervoso por algum prejuízo que aconteceu ao nascer ou por alguma condição que aconteceu ao longo do nosso desenvolvimento. Então, uma terapia clássica de reorganização, né, que recapitula aí o sistema de locomoção e verticalização do ser humano, o sistema oral, especialmente voltado à musculatura da fala, e também utilizando dos olhos, né, na sua forma mais complexa muscular de organização. Então, quando eu falo de Padovan, eu estou falando de um método de recapitulação do processo de aquisição do andar, do falar, do pensar de maneira dinâmica, fazendo aí uma proposta de estimulação para a maturação do sistema nervoso central, trazendo como maior objetivo tornar o indivíduo apto a cumprir o seu potencial genético. É usado como estratégia para reabilitar o sistema nervoso depois que perdeu suas funções, no caso de um acidente, para impulsionar o desenvolvimento, no caso de um atraso e distúrbios do neurodesenvolvimento, e nos casos de disfunções como transtorno específico da aprendizagem, TDAH, autismo e outras tantas condições que podem demandar de tal aplicação do método. Como funciona? Então, o sistema nervoso é o principal mediador e modulador das diversas atividades humanas, e é em cima disso que o método tenta trabalhar a partir das estimulações, que são exercícios corporais, de recapitulação das fases de aquisição da marcha, que vai passar por diversas etapas. Em seguida, são propostos exercícios de reeducação da função reflexo vegetativa oral, observando aí respiração, sucção, mastigação. E as funções orais são consideradas pré-linguísticas, entendendo aí como necessária para esse preparo da fala articulada, dando base ao processo de comunicação humana e linguagem. Então, se falarmos enquanto método de reorganização neurofuncional, a gente está falando que ele trata de reabilitação, de prevenção e manutenção de diversas condições, não só do autismo,
mas de distúrbios motores, paralisia cerebral, dispraxias, acidente vascular encefálico, dificuldades de fala e linguagem, distúrbios articulatórios, transtorno específico da aprendizagem e tantas outras condições, como TDAH, autismo, motricidade oral, distúrbios neuromotores e síndromes diversas, Parkinson, Alzheimer, demência, o leque de possibilidades para a utilização, né, dessa ferramenta tão interessante que é Padovan, se aplica aí a diversas situações. Então, vale a pena conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta de extrema necessidade, não só para o autismo, como para outras condições diagnósticas. Ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, da educação e da equitação. Então, ela emprega o cavalo como um agente promotor de ganhos a nível físico e psíquico. Não esquecendo que esse trabalho devidamente mediado por profissional especialista nessa condição do uso da ecoterapia pode trazer efeitos benéficos ao sistema nervoso central, né, de forma muito fantástica, que requer aí de nós um maior investimento para a compreensão acerca do que seja essa abordagem utilizando-se aí do cavalo. Pode trazer diversos benefícios, como mobilização pélvica, da coluna lombar, articulação do quadril, melhora da postura e do equilíbrio, coordenação de movimentos entre tronco, membros e visão, estimulação sensorial, utilizando-se diversas vias sensoriais como importantes a esse processo de reorganização neurológica, e entendendo que a ecoterapia não se aplica apenas à saúde no processo de reabilitação física e mental, mas à educação, utilizando-se de diversas ferramentas que podem ser úteis e funcionais às pessoas com deficiências de ordem diversa, e também em áreas sociais, abordando aí distúrbios comportamentais. Então, quem tiver mais interesse em conhecer sobre ecoterapia, então é interessante porque é um programa que ainda não foi visto como de fácil acesso, apesar de que poderia ser, porque nós temos, por exemplo, no estado do Ceará, em Fortaleza, alguns locais que trabalham funcionalmente com essa utilização e que merece aí uma atenção especial. Um beijo aqui para a Luciana Jardim, que é uma ecoterapeuta fantástica e uma referência no estado do Ceará. Ao se falar de ecoterapia, a gente não pode esquecer que tem algumas sessões importantes desse processo de chegada. Não é só chegar e montar um cavalo, como algumas pessoas pensam, mas tem algumas fases importantes, como a aproximação, o contato da criança, do adolescente ou do adulto com o cavalo, a fase da descoberta, né, vencendo esse medo em relação ao animal, a exploração do animal até ele chegar a se sentir confiante emocionalmente para subir no animal, a fase educativa, que é quando ele vai entender o passo a passo de tudo isso, e a fase de ruptura, que é o final, é um encerramento de cada sessão, onde a pessoa pode levar o animal até o seu destino final, que é a baia, né, para desmontar e fazer um desligamento funcional, preparando para a próxima sessão, que pode acontecer uma vez por semana. Lembrando que é um tempo de efeito muito interessante no sistema nervoso central. 1 hora de caminhada diária, por exemplo, tem 3 dias de atuação no sistema nervoso central. Então, o cavalo é um instrumento terapêutico nesse sentido, né, quando utilizado por um profissional especialista, de excelência, para todas as situações que a gente puder imaginar. Desde o ajuste tônico, né, o ritmo do cavalo durante a sua marcha, né, trazendo aí diversos efeitos sensoriais, proprioceptivos, de correção postural. Então, tem diversos benefícios que podem ser atribuídos aí ao uso da ecoterapia como ferramenta de intervenção, não só para o autista, como para qualquer condição diagnóstica, ok? Falando ainda de estimulação sensorial, a gente traz uma técnica de tratamento terapêutico ocupacional agora, que é a integração sensorial, que foi desenvolvida pela doutora Ana Janaires, que é uma terapeuta ocupacional. Inicialmente pensou-se nessa técnica para pacientes com transtornos específicos da aprendizagem e mais tarde se ampliou para diversas condições neurológicas, entendendo que nós temos diversas vias sensoriais, como audição, visão, olfato, paladar, tato, sentido vestibular, sinestésico, proprioceptivo, interoceptivo, exteroceptivo, termoceptivo, nociceptivos, que podem não estar tão bem integrados na pessoa com autismo,
por isso já entendemos que o autismo tem 90% dos casos com prejuízos sensoriais, e essa técnica de integração sensorial, que é uma aplicação restrita ao terapeuta ocupacional, é de excelência enquanto processo de promoção para a melhor organização sensorial que encontra-se em prejuízo na pessoa com autismo, tá? Dessa forma, a partir de avaliações específicas que essa técnica tem, pode-se melhor levar esse sujeito a um controle maior acerca daquilo que é considerado hiper ou hipossensível. Então, existe dentro da integração sensorial avaliações específicas, como o perfil sensorial de Wynne-Dunn, que é um questionário dirigido para pais e cuidadores, né, buscando identificar problemas de modulação no processamento sensorial e respostas emocionais e sociais frente a isso. O SPM, que é uma medida de processamento sensorial, que é um sistema integrado de escalas de medição que possibilita a avaliação de problemas de processamento sensorial, praxis e participação social da criança em idade escolar. E ainda as observações estruturadas de desempenho motor em relação aos sistemas sensoriais, que vai avaliar ou detectar alguma desordem no processamento sensorial através de 15 testes estruturados, e o SIPT, ou SIPT, que é o teste de integração sensorial e praxis, que identifica distúrbios de integração sensorial em crianças com problemas de aprendizagem, distúrbios associados ao desenvolvimento, né? É uma bateria formada por diversos subtestes, em média 17, que são utilizados pelo terapeuta ocupacional para melhor habituação da pessoa com autismo ou com qualquer condição sensorial prejudicada para uma melhor organização e, consequentemente, uma melhor adaptabilidade social. Então, se seu filho tem autismo e você acha que ele tem desconforto auditivo, visual, tátil, alimentar, né, que é tátil, gustativo, olfativo e visual, é importante uma avaliação terapêutica ocupacional para ver a necessidade ou não de técnicas de integração sensorial como ferramenta de intervenção. Um outro método não tão conhecido, mas que também tem sua contribuição, apesar de que a gente não vê se falando tanto desse método, é o método Jasper, que significa atenção conjunta, jogo simbólico, engajamento e regulação. É uma abordagem de tratamento que se baseia em uma combinação de princípios de desenvolvimento e de comportamento que foi desenvolvido pela doutora Connie Casari. Tem como alvo os fundamentos da comunicação social, que é a atenção conjunta, imitação e brincadeira, e utiliza-se de estratégias naturalistas para aumentar a taxa e a complexidade de comunicação social. Lembrando que é interessante o Jasper porque é uma intervenção baseada em uma rotina de jogos educativos em grupo, que encoraja a criança com autismo a perceber seus colegas e encoraja a criança com autismo a participar de uma atividade compartilhada nesse grupo. Então, o objetivo maior é melhorar habilidades sociais e de comunicação que estão em prejuízo na pessoa com autismo. Ele foi pensado para ser aplicado com facilidade por terapeutas, familiares, cuidadores, porque se trata de um método de baixo custo que pode estar ao acesso de qualquer pessoa, tá? Então, como falado, JASP significa JA, atenção conjunta, né, que é a coordenação entre a atenção e os objetos e pessoas, com o objetivo maior de compartilhamento. SP, jogo simbólico, que é modelar a brincadeira apropriada, facilitando a atenção conjunta nas rotinas de brincadeira e incentivando aí uma maior diversidade nos tipos de brincadeira que a criança com autismo pode trabalhar em grupo. E o E de noivado, aumentos nos encorajamentos para engajamentos que são importantes aí nesse sentido, pois levam à oportunidade de comunicação e aprendizado social. E o R de regulamento, onde se enfatiza a importância da regulação da emoção e do comportamento, que é o controle inibitório, tão falado aí no nosso córtex pré-frontal ou função executiva. Então, melhorias nesse engajamento conjunto, né, comunicação social e regulação das emoções, pode levar à diminuição da negatividade ao longo do tempo, além de funcionar como estratégias de corregulação que são utilizadas pelos pais, que é quem passa maior tempo com a criança com autismo, tá? Então, falei de forma rápida sobre diversos métodos e técnicas e programas de intervenção para o autismo, para entendermos que se trata
de diversas ferramentas interessantes, né, não valorizando ou diminuindo o valor de nenhuma delas, mas todas têm sua importância. E um outro programa de intervenção extremamente interessante, que vamos ter uma live na próxima semana sobre ele, é musicoterapia. Um abraço aqui para os nossos colegas Bruno Verga e Glairton, que são musicoterapeutas, que é uma abordagem muito interessante, fazendo uso da música como ferramenta maior. É realizada por um profissional com formação específica, né? É usado em todo o Brasil como ferramenta para diversas condições diagnósticas, não só para o autismo, e tanto se utiliza na saúde, na educação, como em diversas outras áreas importantes, tá? Então, a sua ação profissional, desse profissional pautado aí na música, é para facilitar o processo de intervenção, trabalhando ritmo, sonoridade, né, adequação aos estímulos, modulação sensorial nesse sentido. Então, é uma abordagem muito interessante que pode trazer diversos benefícios ao autista, como melhora na comunicação, capacidade de autoexpressão, diminuição dos comportamentos indesejáveis, romper barreiras que são impostas aí pelas condições de repetição do quadro, desenvolver o senso fluxo temporal, desenvolver comunicação e interação social. Então, são diversas possibilidades que a musicoterapia pode trazer, não só, de novo, repito, para o autismo, como para qualquer outra condição diagnóstica. Tentei falar sobre todos os programas. Nosso tempo está quase acabando. Mas lembrando aqui que, mais uma vez, todos os programas são interessantes, todos eles são utilizados dentro das suas especificidades por profissionais das equipes multidisciplinares. Lembrando que quem vai dizer a eficácia ou não do programa é cada paciente, é cada aluno com quem você está trabalhando. Tá? O programa que é bom para um pode não ser funcional para o outro e vice-versa. A gente precisa acabar com essa briga comercial de dizer que esse é o melhor e esse não é tão bom, para entender que todos têm a sua contribuição, né, a positiva, mas pode ser que um não funcione para um paciente X, mas funcione para o paciente Y. Portanto, a gente tem que estar atento aí também para se autoavaliar. Não é só o outro que não responde bem ao programa. Será que eu também estou aplicando o programa direitinho? Ou será que não é hora de mudar o plano para um outro programa de intervenção? Será que também não é interessante rever isso? Ficar rígido e inflexível falando sobre uma condição só como meramente significativa em detrimento de outros não é o melhor caminho. Quando eu falo de autismo, eu tenho que entender que eu estou falando de um espectro de possibilidades sintomáticas, de diversos tipos que eu não sei mais como classificar. Portanto, é necessário que a gente olhe como cada um funcione e é em cima desse funcionamento e das respostas que eles irão dar a cada abordagem, seja ela a partir desses programas e técnicas ou ferramentas diversas, seja ela apenas com o uso desse ou daquele recurso lúdico. Se não funciona, se não está funcionando, então vamos ser flexíveis e vamos mudar para uma outra estratégia, encontrando aquilo que pode melhor atender a cada caso, tá? Então, esse foi um vídeo, também uma live não programada, porque a gente tinha outra, mas eu acabei trazendo como uma forma de orientar vocês sobre os diversos programas que a gente tem. Tem outros programas aí que eu não citei, mas aqueles que a gente mais se vê falar nos nossos espaços clínicos e institucionais, tá? Eu sou o professor Wilson Cândido, sou autor desse livro, Autismo Azul de Todas as Cores, que a gente já está aí com 10 mil exemplares distribuídos. E todos os dias contribuindo com vocês com mais um momento de troca de informação, agradecendo aqui a cada participante que passou pela sala. Lembrando que todas as nossas lives ficam salvas no IGTV e lá no meu canal no YouTube. Agradecendo a Gláucia Narciso, a Ivana Gonçalves, Lucimeiro Carvalho, que estão em praticamente todas as lives, contribuindo com a gente e também assistindo quando a gente não está participando com elas. Já tivemos momentos assim também conversando com nossos colegas da Mais Estímulos, que têm contribuído bastante, não só no nosso trabalho lá, mas aqui também virtualmente com cada um de vocês, tá? Eu vou encerrar esse momento agora com vocês e amanhã a gente tem uma live também à noite com a fonoaudióloga Kátia, falando sobre consciência fonológica, que é uma outra temática interessante para trabalhar em questões diversas de aprendizado das nossas crianças e adolescentes com ou sem deficiência, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que a gente lançou hoje um curso online de autismo, como uma experiência primeira aí para ver como funciona. Quem tiver interesse, só me procurar para a gente conversar melhor sobre algumas informações acerca desse quadro, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Em breve a gente volta com mais informações e mais lives,
porque eu acho que nesse momento é o que a gente pode oferecer a vocês é informação e conhecimento, que nunca é demais. Que a gente possa receber e dar essa contribuição aí como troca. E eu estou aqui disponível para fazer isso sempre. Abraços e boa noite a todos.